Estamos na responsabilidade hoje de dar a lição de número 9, que trata acerca da Trindade Santa na ressurreição dos mortos. Lição de número 9, 31 de maio. Então vamos lá. Bem, o primeiro slide que a gente colocou aqui trata do fundamento. 1 Coríntios 15, 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a lição, ela trouxe como fundamento a leitura, que é muito importante que todos façam, em 1 Coríntios 15, 20. Eu não vou ler novamente, pois deduz que você estudou a lição. Se não estudou ainda, você terá a oportunidade de ler com mais calma essa passagem, que é praticamente toda a base para a lição, ok? Então, não perca a oportunidade de ler, que você vai entender melhor ainda a lição de número 9. Vou ler só o primeiro e o segundo versículo, que diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, aqui nós temos a leitura diária. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, dessa forma ficou melhor. Então, a leitura diária, 2 Coríntios 3,18, na ressurreição os salvos terão corpo glorioso. Na terça, 1 Coríntios 15, 52, os salvos vivos serão transformados. Quarta, 1 Coríntios 6, 14, Deus Pai ressuscitou a Jesus. Então, todas essas leituras diárias são para que vocês consigam adentrar, né, se inteirar mais do tema, né? Então, na quinta-feira, Mateus 25, 46, uns ressurgirão para a glória, outros para tormento. Então, aí já fala de dois grupos que ressuscitarão, então eles têm algo em comum, nós vamos ver isso na lição. Sexta, 1 Coríntios 15, 20, a primeira ressurreição será em grupos. E sábado, Apocalipse 25, do 11 ao 15, a segunda ressurreição será após o milênio. Então, vamos lá, continuando. O objetivo geral da lição é mostrar pelas Sagradas Escrituras que a Trindade Santa agiu na ressurreição dos mortos. Lembrando que a nossa lição desse trimestre, ela trata sobre a doutrina do trinitarianismo, né? Que a lição, acredito que todos têm. O nosso irmão Hudson também está dando as lições. Eu fiquei responsável sobre a lição 8 e 9, e depois nós vamos ficar alternando. A próxima lição 10, o irmão Hudson irá ensinar para vocês. Os objetivos específicos: primeiro, reconhecer que a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica. Segundo, mostrar que a ressurreição dos mortos contou com a ação das pessoas da Trindade Santa. E terceiro, explicar à luz da Bíblia como acontece a ressurreição dos mortos, justos e ímpios. Então, repetindo, primeiro, reconhecer que a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica, é uma doutrina basilar cristã. Paulo, ele vai dizer, e também na lição passada a gente tratou sobre isso, que se a gente não acredita, se não acreditamos na ressurreição de Cristo, toda a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, toda a nossa fé é vã. Então, nós vamos abordar esse tema também, muito interessante. Mostrar que a ressurreição dos mortos contou com a ação das pessoas da Trindade Santa. Esse também é um dos pontos-chave da lição. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos atuaram na ressurreição dos mortos, né? Inclusive, como vimos na lição passada, na ressurreição de Cristo. Explicar à luz da Bíblia como acontece a ressurreição dos mortos, justos e ímpios.
Então, meus irmãos, vocês que estão me acompanhando aqui, a introdução. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que falar, a doutrina da morte e ressurreição dos homens, né? A ressurreição dos mortos é doutrina bíblica. Pela forte influência do judaísmo, Paulo teve dificuldade para convencer os judeus convertidos a Cristo quanto à ressurreição. 1 Coríntios 15 e 20. Então, imagine uma coisa. Os gregos, se vocês forem se aprofundar um pouco mais, a igreja de Coríntios está na Grécia. Os gregos, eles acreditavam que o corpo, ele morria e não podia mais ressuscitar. Eles acreditavam até em vida após a morte, mas só a alma ressuscitava. Então, para os coríntios, era muito difícil acreditar que o corpo poderia ressuscitar. Acreditar que essa matéria, o corpo físico, poderia ressuscitar. Então, Paulo, ele tem essa dificuldade de convencer os judeus convertidos, né, que estavam naquele contexto grego, que aquela ressurreição ela seria do corpo, né? O corpo ressuscitaria. E quem é o ponto de partida para isso? Quem primeiramente ressuscitou? Quem é a maior testemunha e a nossa base para essa doutrina? Cristo. A morte de Cristo é que vai ser a base fundamental, o ponto de partida para nós crermos, termos certeza que Cristo ressuscitou dos mortos e que ele também ressuscitará a todos que nele creem para a vida eterna. E vamos ver também a ação da Trindade Santa em todas as fases. Então vamos lá. A ressurreição, garantias bíblicas sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é a doutrina bíblica, como já falamos, 1 Coríntios 15, 12. Deixa eu ler para vocês 1 Coríntios 15, 12, rapidinho, já deixei separado aqui. É um versículo que a lição traz. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Vou ler novamente. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então, se cremos que há ressurreição dos mortos, nós cremos que Jesus, para crermos nisso, nós temos que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. E a Bíblia vai trazer muitas passagens. Na verdade, a doutrina da ressurreição teria que ter uma lição só para ela, né? E aí, no momento oportuno, vai ter uma lição sobre isso, vai ter um assunto oportuno para falar só sobre a ressurreição, porque é um assunto bastante denso, bastante complexo também. Falar sobre as fases da ressurreição, a primeira e segunda, que só no final da lição que vai ter um ponto que nós vamos tratar disso. A questão da transformação do corpo, como será esse corpo, e os demais detalhes sobre isso. A ressurreição dos mortos é doutrina bíblica, é o que nós afirmamos. E dessa base, nós vamos tirar que se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Paulo ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 15. É muito importante que vocês leiam o capítulo 15 de Coríntios. Digo, como disse no início da lição, é a leitura base dessa lição e é o capítulo mais importante para a lição de hoje, certo? 1 Coríntios 15, se você ler esse capítulo, você vai praticamente entender todo o contexto da lição e toda a doutrina da ressurreição está centrada praticamente aí nesse de hoje, né? Então, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda estamos em pecado. Como acontece a ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 15, 37 ao 44.
Nosso corpo será incorruptível, imortal, corpo glorioso para os que estiverem em Cristo. 1 Coríntios 15, 52. Já que eu estou com 1 Coríntios 15 aqui aberto, eu vou ler para vocês a partir do 37. Olha o que diz o 37. Diz: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aí Paulo vai falar que, vamos dizer, há corpos celestes, há corpos terrestres, a glória do sol, a glória da lua. Vai falar também sobre que uns nascem com a carne dos animais, outros nascem com o corpo, com a carne dos homens, a carne dos peixes. Então, nós nascemos com a semente corruptível. Então, nós morremos por essa semente corruptível, com esse corpo corruptível. Mas quando nós nascemos em espírito, nós nasceremos, nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, ou seja, a nossa semente, o nosso início será incorruptível, ou seja, quando nós ressuscitarmos, teremos uma essência incorruptível. Então, aí no versículo 52, diz: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o capítulo 15 de 1 Coríntios é muito interessante. Então, no tópico 2 aqui, a ressurreição é realizada por ação do Deus Triuno. Antes de entrar nesse tópico, eu preparei só para falar sobre. Falando sobre a ressurreição do corpo, a gente tem um estudo, principalmente Antônio Gilberto é um autor bastante conhecido, né, no meio escatológico, no meio do estudo bíblico, da teologia sistemática. E ele tem um livro chamado O Calendário da Profecia, muito interessante para quem não tem, futuramente possa ler. Ele tira fala de muita coisa sobre a escatologia, sobre a doutrina da ressurreição. Numa lição bíblica que eu achei, 1 Coríntios 15, 35, mas alguém dirá: como ressuscitou os mortos e com que corpo virão? A Bíblia revela que pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária. Letra A. O corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. Por conseguinte, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo, alma e espírito. O corpo é o templo do Espírito Santo. Na ressurreição, ele voltará a ser templo do Espírito Santo e ser, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas, o derradeiro inimigo do homem. A morte do corpo deve ser aniquilada pela ressurreição. Então, muita gente pode se perguntar como será o nosso corpo, né? Como teremos um corpo transformado, como será esse corpo? Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo do corpo ressurreto do nosso Senhor. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 20, 1 João 3 e 2. Mais especificamente, o corpo ressurreto será, vou citar só algumas características aqui, nós voltaremos aqui à essência da lição. Um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual, ou seja, nós vamos ser reconhecidos por quem nós éramos, né? Ou seja, não vai ser todo mundo da mesma forma. A base dessa afirmação, Lucas 16, 19 ao 31. Um corpo transformado em corpo celestial, apropriado para o novo céu e nova terra. 1 Coríntios 15, 42 ao 44 e Apocalipse 21 e 1. Um corpo imperecível, não sujeito à deterioração e à morte. 1 Coríntios 15, 42. Um corpo glorificado como o de Cristo.
1 Coríntios 15, 43 e Filipenses 3, 20 e 21. Então, tem muito mais coisas sobre isso para a gente estudar, mas hoje não é o nosso foco principal. Então, voltando aqui ao tópico 2, a ressurreição é realizada por ação do Deus triuno. A ressurreição é atribuída à ação do Deus Pai. Então, veja que a ação de ressuscitar, ela é também atribuída ao Deus Pai. Se nós vermos lá 2 Coríntios 1 e 9, 2 Coríntios 1 e 9, diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, olhe que o Pai, a ação do Deus Pai em ressuscitar a Jesus Cristo e também promete nos ressuscitar. Então, 1 Coríntios 6 e 14, também vou ler essa referência. 1 Coríntios 6 e 14, diz o seguinte: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6 e 14. Então, observe a ação do Pai, a ação do Deus Pai na ressurreição. Um dos objetivos da lição é reconhecermos que a Trindade agiu na ressurreição de Jesus Cristo e que também atuará na ressurreição dos mortos. Então, vamos lá? Deixa eu colocar a tela cheia aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. A ressurreição atribuída à ação do Deus Filho. Então, Jesus Cristo, ele também atua na ressurreição de todos nós, daqueles que estiverem vivos, tanto como também daqueles que estiverem mortos, como Paulo fala. Olha o que diz João 5, 21 ao 29. Essa passagem é um pouco mais longa, então eu vou ler somente alguns versículos. João 5, 21 diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Aí o 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Então, aqueles que ouvirem a voz do Filho, eles ressuscitarão para a vida eterna, e ouvir e crer que também Cristo ressuscitou dos mortos. Então, uns vão ressuscitar para a vida eterna, para a vida de bonança com Cristo, a vida de estabilidade em Cristo, de bonança para a glória eterna, e uns para a condenação. Então, tópico 2.2, a ressurreição atribuída ao Filho. É isso que vemos aí em João 5, 21 e 29. Eu coloquei aí aqueles que ouvirem a sua voz, também o autor que retrata isso, né? O autor da lição, pastor Misael. Viverão uns para a ressurreição da vida e outros para a condenação. João 6, 39 e 40. Também é praticamente ali na mesma mediação da Bíblia, muito fácil de achar. Quem está com a Bíblia aberta aí, vou ler somente o 39 e 40, que diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja,
esse evangelho muito bonzinho que pregam aí, que todos se salvarão, é uma balela, né? Podemos dizer assim, não condiz com o que a Bíblia diz. O evangelho verdadeiro é esse que nós estamos estudando aqui. Aqueles que ouvirem a sua voz e crerem, inclusive crerem, é uma ordenança que creiamos na ressurreição de Cristo. É uma das bases da nossa fé, crer que Cristo ressuscitou dos mortos, pois senão toda a nossa fé é vã. E ouvir a voz do Filho, né? Todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aí também é uma testificação que Jesus Cristo, ele atua na ressurreição também. E para findar esse tópico, também atribui-se a ação do Espírito Santo atuando na ressurreição dos mortos, certo? Tanto nós vimos na lição passada que a Trindade atuou na ressurreição de Cristo, e nós agora estamos vendo que a ação do Espírito Santo, ou seja, toda a ação da Trindade, atuando na ação da ressurreição dos mortos, ok? Então, não há dúvidas que o Deus Espírito Santo tem agido diretamente na ressurreição dos mortos. Paulo, ele escreve aos Romanos, ele diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, não há dúvidas que o Espírito Santo também atuou na ressurreição dos mortos, que ele também atuará naquele grande dia. Então, nós vamos para o tópico 3, já para perto de finalizar a lição. A ressurreição atinge também os ímpios. Aí é interessante falar o seguinte: a ressurreição atinge também os ímpios. Porque aqui há dois grupos em comum: os justos e injustos. Atos 24 e 15. Vamos ver o que diz Atos 24 e 15. Atos 24 e 15 diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, é o discurso de Paulo, né, perante o tribunal do governador Félix, e Paulo, ele fala essa passagem inspirada por Deus. Então, o que há de comum aí nesses dois grandes grupos? O que há de comum é que os dois grupos ressuscitarão, tanto ímpios como justos, né? Tanto os injustos como os justos. Sendo que o primeiro grupo, um grupo dos justos, esses vão ressuscitar para a glória eterna, para a vida eterna, e outros para tormento eterno. Mateus 25, 46. O autor Berkhoff, que é citado aqui na lição, ele diz que a ressurreição dos ímpios não pode ser considerada uma bênção merecida pela obra mediatária de Cristo, embora seja relacionada indiretamente com ela, como se vê em 1 Coríntios 15, 22. Sua ressurreição não é um ato de redenção, mas sim de soberana justiça da parte de Deus. Ou seja, apesar do resultado da ressurreição, o que o autor quer dizer é o seguinte, o Berkhoff quer dizer: o ato da ressurreição dos ímpios não é para a redenção, ou seja, eles tiveram a sua oportunidade enquanto em vida. Agora é para a justiça, agora é para a condenação. Eles serão ressuscitados para a tormenta eterna. A Bíblia é muito clara nesse ponto.
Isso quer dizer ressuscita da morte física para receber da justiça de Deus a sentença da condenação eterna. João 5, 28 e 29. Também podemos ler essa passagem que eu deixei separada aqui. 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, o texto está muito claro aí em João, Evangelho de João, né? Então, irmãos, a ressurreição desses dois grupos, sendo que um grupo ressuscitará para a vida eterna, corpo glorificado. Outro grupo dos ímpios ressuscitará para a condenação, para a tormenta, para o juízo de Deus. E para encerrar, o autor da lição, ele fala no tópico 3.2, os integrantes da primeira e segunda ressurreição. Nós temos que observar que Cristo, ele foi as primícias da ressurreição. Foi o primeiro que ressuscitou e não morreu mais. Como nós vimos na lição passada e também hoje, a doutrina da ressurreição de Cristo e a prova que Cristo ressuscitou, aí num estudo específico você poderia estudar todas as passagens que comprovam que Cristo foi visto por muito mais de uma pessoa, as passagens que comprovam que Cristo ressuscitou, tudo isso vai atestar, os discípulos viram a Cristo, foi visto por 40 dias, e aí todas as passagens que mostram que Cristo ressuscitou, que ele tinha um corpo glorificado, se encontrou com os discípulos, se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, encontrou-se com Maria Madalena e com tantos outros conseguiram ver a Jesus. O próprio Paulo fala que depois de tantas testemunhas ele também viu o próprio Cristo em visão, né, ressurreto. Então, a doutrina da ressurreição vai mostrar isso em detalhes. Nessa lição, a gente não tem a intenção de aprofundar-se somente na ressurreição. Primeiro objetivo, nós cumprimos. O primeiro objetivo era o quê? Reconhecer que a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica, é uma base. Segundo, mostrar que a ressurreição dos mortos contou com a ação das pessoas da Trindade. Então, nós vimos a ação de Jesus Cristo, do Espírito Santo e a ação do Deus Pai. E explicar à luz da Bíblia como acontece a ressurreição dos justos e dos ímpios. Então, para finalizar, é interessante dizer que Jesus Cristo foi as primícias da ressurreição. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, aqui para finalizar, integrantes da primeira e segunda ressurreição. Aqui, eu entendo que o autor ele não se aprofundou, né, até por uma questão de resumo, de espaço e tempo. Mas aqui, por exemplo, se fosse se aprofundar, tem autores como Antônio Gilberto, Elinaldo Renovato de Lima, que até lá do Rio Grande do Norte, que inclusive eles têm livros escritos sobre isso. A teologia também tem vários autores aí, teólogos, que vão mostrar sobre as fases da ressurreição. Não dá para você ter uma precisão das datas que vão acontecer esses fenômenos, mas dá para entender que a primeira ressurreição está em Cristo, né? Cristo ressuscita, ele é a primícia, 1 Coríntios 15, 20. E a ressurreição dos mortos é decorrente da ressurreição de Cristo. Paulo ele diz isso lá em 1 Coríntios 15, 16. E o segundo grupo da primeira ressurreição, os que são de Cristo na sua vinda. É aquela passagem que diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão,
e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então, aí começa o segundo grupo da primeira ressurreição. Um primeiro, um primeiro grupo seria o próprio Jesus, que ressuscita, primeiramente. O segundo grupo, esse grupo que Paulo fala, da primeira ressurreição. O segundo grupo da primeira ressurreição, os que são de Cristo na sua vinda. E a segunda ressurreição acontecerá depois do milênio, juízo do trono branco. E aí vai ser um julgamento universal, digamos assim. E aí há diversos pontos para se estudar. Então, irmãos, desde já eu quero agradecer a atenção de todos. Sabemos que o tempo é resumido para tratar desses assuntos. Para concluir, nós entendemos que a ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica apresentada nas Sagradas Escrituras e em todas as suas partes e fases a atuação da Trindade, foi isso que nós vimos com a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é desenvolvida pela ação da Trindade Santa, tendo como Cristo a primícia. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Estudem o capítulo 15 de 1 Coríntios e o capítulo 6 de João, que são os capítulos chaves, digamos assim, para essa lição. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí nos nossos contatos, eu, irmão Hudson, pastor Petrônio, pastor Marcelo e todos os irmãos que podem colaborar serão muito bem-vindos. Deus os abençoe. Até a próxima.